Capítulo 272. 8 lindas garotas. Desde o início do Palácio dos Cavaleiros Imperiais, os Cavaleiros Executivos e os Cavaleiros seguiram ordens do Imperador. Eles eram capazes de monitorar as ações e palavras de cada família nobre em São Petersburgo, e eles também eram capazes de viajar por todos os reinos filiados representando o Imperador e assim. Além disso, a prisão negra no Palácio Imperial dos Cavaleiros também tinha o direito de reter e questionar os nobres. Numerosos nobres morreram na prisão negra. Por todas essas razões, até mesmo um cavaleiro de baixo nível do Palácio Imperial dos Cavaleiros conseguiu bater de frente com um nobre de alta classe. No entanto, com esse poder que quase não era restrito, todos no Palácio Imperial dos Cavaleiros gradualmente se tornaram arrogantes e imprudentes. Eles faziam o que quisessem e nunca tinham encontrado alguém como Fei que ousasse ignorar seu poder. Se isso fosse antes, os cavaleiros do Palácio Imperial dos Cavaleiros teriam ensinado a um rei como Fei uma lição. Eles tinham milhares de maneiras de fazer uma pessoa se arrepender de ter nascido. No entanto, o rei de Chambord era um caso especial. Embora Chambord fosse fraco como reino, a força individual de Fei era incomparável. Ele foi capaz de lutar com 3 cavaleiros executivos no estágio de teste da espada, e ele também era imprudente. De alguma forma, ele conseguiu o apoio do príncipe mais velho e do segundo príncipe, bem como algumas figuras influentes da Santa Igreja. Ainda por cima, o primeiro capitão cavaleiro executivo Akinfeev, que controlava o Palácio Imperial dos Cavaleiros, não tinha uma atitude clara em relação a esse jovem rei. Portanto, os arrogantes cavaleiros do Palácio Imperial dos Cavaleiros sentiram-se impotentes pela primeira vez. Eles não poderiam derrotar Fei em termos de habilidades de combate nem influência. O líder dos Cavaleiros de Olhos de Leopardo estava planejando vencer este rei, mas ele se sentiu fraco depois de pensar no apelido de Punho do Céu Encoberto que Fei tinha. Depois de olhar para Drogba como um King Kong que estava vigiando em frente à tenda central e Fei, que estava em pé no meio do acampamento, ele disse: Rei de Chambord, a ordem de busca é do Imperador. Você quer cometer traição bloqueando nossa operação? Fei apenas zombou. Ele nem olhou para esse líder. Um personagem como este não estava qualificado para falar com ele. Você, o líder dos cavaleiros, estava enfurecido. Em um instante a atmosfera se tornou-se tensa e opressiva. É claro que essa tensão só era sentida pelas pessoas de outros reinos afiliados que observavam isso de longe. Recentemente, quase todo reino afiliado sofreu buscas várias vezes por dia. Como um dos 250 reinos afiliados de Zenith, Chambord não podia evitá-la, mesmo que seu rei fosse famoso e dominante. No entanto, as equipes de busca anteriores foram muito cuidadosas e respeitosas. Nenhum deles se atreveu a se comportar da maneira que esses cavaleiros fizeram. Dentro da área do acampamento, todos sabiam sobre o atrito entre o Palácio Imperial dos Cavaleiros e o rei de Chambord. Como eles sabiam disso, estavam prestando atenção extra a essa busca. Muitos observadores inteligentes foram capazes de dizer que esses cavaleiros do Palácio Imperial dos Cavaleiros vieram depois do rei de Chambord. Embora esses cavaleiros fossem muito rigorosos enquanto realizavam buscas em outros acampamentos, eles não eram tão violentos quanto eram agora. Eles estavam claramente atrás de Chambord. Mais de uma dúzia de reinos afiliados estavam todos olhando para esta cena em silêncio enquanto esperavam que isso acontecesse. No acampamento de Chambord, os cavaleiros sentiram como se estivessem em uma situação muito difícil. Sem a ordem do líder deles, eles não poderiam desistir. No entanto, eles também não conseguiram avançar, já que a presença dominante da Fei era muito opressiva. Após cerca de 5 minutos, Emma e Angela saíram lentamente da tenda central. Isso já foi bastante rápido. Angela estava fraca para começar. Ela ficou acordada a noite toda para esperar o retorno de Fei, e ela só dormiu ao amanhecer nos braços de Fei. Ela estava em um sono profundo, e as várias matrizes mágicas na tenda central bloquearam muitos ruídos.
Portanto, ela só acordou depois que os cavaleiros chicotearam a tenda central e se vestiu com a ajuda de Emma. Ela não queria causar problemas para Faye por causa de coisas menores. Quando Angela saiu da tenda, os cavaleiros do Palácio Imperial dos Cavaleiros se sentiram animados com o mundo deles. Como se eles vissem uma deusa, eles rapidamente colocaram suas espadas nas bainhas. Além disso, os cavaleiros perversos também abaixaram a cabeça, pois achavam que seu comportamento rude não era apropriado. O líder dos cavaleiros de olhos leopardos também ficou surpreso. Seu status não era baixo no Palácio Imperial dos Cavaleiros, e ele tinha visto muitas damas nobres. Ele sentiu que até mesmo aquelas beldades famosas na capital não poderiam ser comparadas a essa garota. Nenhuma das mulheres que ele conhecia conseguiu causar tal surpresa. Ele ouviu que o rei Alexander tinha uma rainha deusa. Ele achava que era apenas um rumor, mas agora ele sabia que o boato nem sequer captava toda a verdade. Angela ficou ao lado de Faye e eles pareciam prestigiados e naturais juntos. O homem era bonito e tinha uma força poderosa, e a mulher era linda e de tirar o fôlego. Todos ao seu redor estavam invejosos. Parecia que essas duas pessoas capturaram toda a essência do mundo. Depois de mais alguns minutos, todo mundo em Chambord chegou ao centro do acampamento. Alguns cavaleiros revistaram cuidadosamente um pouco mais e murmuraram algo ao líder. Depois, o líder cavaleiro assentiu e olhou para o povo de Chambord violentamente. Ele então pegou um livreto fino e começou a chamar os nomes nele. Este livreto foi dado à patrulha imperial por Faye depois que a força de expedição de Chambord chegou aqui. Não só Chambord, todos os outros reinos afiliados também tinham que dar uma lista de quem estava aqui para a patrulha imperial. Era melhor para o gerenciamento da área do acampamento, e poderia impedir que espiões de impérios inimigos entrassem sorrateiramente. Nos últimos dias, tanto pessoas da Legião de Sangue de Ferro quanto da Patrulha Imperial vieram para contar às pessoas. Você 8 cadelas vem aqui. Depois de passar pela lista, as 8 garotas lindas que não foram chamadas não sabiam o que fazer. Depois de ouvir o grito, elas ficaram tão assustados que suas pernas ficaram fracas. Qualquer um deles que andasse devagar foi chicoteado por um cavaleiro. Uma menina pequena que estava andando atrás dos outros foi chicoteada com tanta força que algumas marcas de chicote sangrentas apareceram em suas costas. Ela chorou de dor e quase desmaiou. Uma satisfação há muito esperada apareceu no rosto do líder cavaleiro de olhos de leopardo. Faye franziu a testa. Essas 8 meninas não faziam parte da Chambord. 6 das meninas que estavam em vestidos de donzela branca foram os presentes que o grupo de mercenários da Blood Edge apresentou a Faye em nome da família Felon. Era uma pena que essas garotas bonitas e pobres que estavam no auge fossem raptadas pela Blood Edge à força e enviadas como presentes. Porque Faye tinha pena delas, ele pediu a Angela para cuidar delas. Depois de algumas investigações, descobriu-se que as famílias dessas meninas foram mortas pela Blood Edge ou escaparam devido ao medo. Como não tinha para onde ir, Angela permitiu que ficassem no acampamento de Chambord. Como todos os soldados de Chambord eram durões, elas não podiam realmente servir ao rei. Além disso, Emma era um pouco descuidada. Portanto, estas 6 meninas eram capazes de ajudar Faye como empregadas domésticas. As outras 2 meninas, ainda mais bonitas, que estavam em vestidos vermelhos, eram as 2 escravas que Lampard salvou quando matou o tigre terrestre da Blood Edge. Essas 2 garotas eram excepcionalmente bonitas, e parecia que eram nobres como se comportavam. Elas não eram meninas comuns, mas ninguém sabia como elas foram capturadas. Depois que foram salvas, seus guardas estavam em alta em direção a todos, exceto Lampard. Além disso, as 2 meninas não sabiam falar a língua usada em Zenith, e não havia como encontrar suas origens. Portanto, Faye permitiu que eles ficassem no acampamento de Chambord. Porque seus nomes não constam no livreto. Mostre rapidamente suas identidades.
O líder cavalheiro balançou o livreto enquanto olhava ferozmente para as 8 garotas. Ele estava tão frio quanto gelo. Misturado com os ruídos de bater feito pelos cavaleiros que estavam batendo sua arma contra sua armadura, tudo parecia sangrento e assassino. Todos esses cavaleiros eram soldados de elite que haviam passado por batalhas e foram capazes de criar essa atmosfera com facilidade. As lindas garotas nunca tinham visto nada assim. Eles estavam com tanto medo que nem podiam mais falar corretamente. Rostos pálidos, fala gaguejante. Elas são obviamente os assassinos de Spartax. Prenda-os e traga-os de volta para a cadeia negra. O líder cavalheiro não deu às meninas a chance de se explicar. Ele determinou o destino deles em poucas palavras. Os cavaleiros ao redor das garotas tiraram as ferramentas de captura de metal com pontas de ferro. Esta ferramenta era muito cruel. Se uma deles fosse colocado, os espinhos de ferro perfurariam alguns ossos importantes de um corpo humano. Mesmo um cara durão poderia morrer, muito menos algumas garotas fracas.